Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando o destino de um rei capítulo 13. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 13. Jack e Jin já haviam saído da loja de Tetsuga e continuavam caminhando pelas ruas de Logeto. Observavam atentamente como tudo parecia normal, sem nenhum sinal de confusão. Quanto tempo mais esse nosso capitão vai demorar para criar a tal distração? Já tô começando a pensar que ele foi capturado pela marinha antes mesmo de começar. Reclamou Jack, de braços cruzados, enquanto andava com passos largos. Qual é, Jack? Tenha fé no nosso capitão. Afinal, até agora ele nunca nos deixou na mão. Disse Jin, tentando manter a calma, olhando para o companheiro ao lado. Jack virou o rosto para Jin, o olhar sério. Você não tem direito de dizer nada aqui, Jin. Você é um novato, tanto na tripulação quanto na vida de pirata. Ainda tem muito o que aprender, entendeu? Jin apenas abaixou a cabeça, mas não perdeu o sorriso, aceitando a bronca. Jack suspirou e continuou. E além do mais, eu tenho um acordo com Naruto. Só vou ser oficialmente um membro da tripulação depois de recuperar as minhas coisas. E ele me deu isso como garantia. Jack retirou do bolso um colar com um cristal azul que brilhou à luz do sol. Jin arregalou os olhos, curioso. Espera, como foi exatamente esse acordo? Jack olhou para Jin, o rosto sério, a voz firme. Quando ele apareceu junto com Sanji naquela prisão da marinha onde eu tava preso, ele me fez uma proposta para eu me juntar à tripulação dele. Claro que no começo eu recusei. Eu queria ser capitão da minha própria tripulação, sempre foi o meu sonho. Mas quando você tá preso, ferrado, e sua única chance de liberdade é cair nas mãos de um desconhecido, você fica com o pé atrás, entende? Jin assinou, atento. Mas então, o Naruto me ofereceu o colar dele. Disse que não seria meu dono nem meu superior, que eu seria um membro da tripulação, de igual para igual, com lealdade de verdade. Isso me convenceu, até que eu conseguisse de volta as minhas coisas, só então eu devolveria o seu colar até lá. Depois daquela conversa esclarecedora entre os dois, Jack e Jin seguiram caminhando pelas ruas de Logeto, atentos a qualquer movimento suspeito. De repente, eles pararam ao se deparar com uma cena curiosa. Uma pequena multidão se reunira ao redor de uma garota de óculos, que segurava um embrulho comprido apoiado no ombro. À sua frente, dois criminosos armados com espadas a cercavam, prontos para atacá-la. Ei, tá pensando que, hein? Disse o primeiro bandido, apontando a espada para a garota. O que vai fazer? Trabalhar para aquele monstro? Provocou o segundo, com uma risada debochada. A garota, Tashigi, ergueu o olhar, determinada. Ele não é um monstro. Respondeu, firme. O primeiro bandido cuspiu no chão. Se você não sabia, é por causa dele que o nosso chefe está preso, sua tola. A garota permaneceu firme. Vocês ainda não desistiram. Disse ela, em tom calmo. Jamais. E pega muito mal o que aconteceu, viu? Retrucou o segundo bandido, avançando. Quem sabe a gente não te manda em pedaços pra ele. Disse o primeiro, sorrindo cruelmente. Tashigi suspirou, então ergueu o embrulho, retirando dele uma katana reluzente e firme na bainha. Entendi, então terei que enfrentá-los. Os bandidos começaram a rir, confiantes, mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, Tashigi sacou a espada em um lampejo prateado. Num piscar de olhos, os dois criminosos caíram no chão, derrotados, sem nem terem tido chance de reagir. Jack, que assistia de longe ao lado de Jin, arregalou os olhos e assobiou, impressionado. Uau, aquela garota é boa com a espada. Enquanto Jack ainda observava a garota de óculos se recompondo depois dos cortes rápidos, ele se sentiu estranho, como se aquela imagem fosse familiar, algo que ele já tivesse visto antes. Porque eu sinto que já conhecia ela antes. Murmurou para si mesmo, franzindo o senho, intrigado. Tashigi voltou à sua postura normal, respirando fundo.
Ela se abaixou para pegar a bainha da espada e o embrulho no chão, mas, em um descuido, tropeçou no próprio pé e caiu, espalhando os óculos e a espada no chão. Foi naquele momento, quando ela levantou o rosto e procurou os óculos tateando o chão, que Jack finalmente conseguiu ver claramente o rosto dela. Seus olhos se arregalaram, e um calafrio percorreu-lhe a espinha. Não pode ser, sussurrou, reconhecendo finalmente quem ela era. Quando Tashigi encontrou os óculos e os colocou de volta no rosto, ela ergueu o olhar, confusa, na direção deles. Mas antes que seus olhos se fixassem em Jack e Jin, Jack agiu rápido. Puxou Jin com força para o lado, desviando-os para fora do campo de visão da garota. Ei, Jack! Para que isso? Exclamou Jin, surpreso e quase tropeçando. Jack passou um braço sobre os ombros do amigo, puxando para longe, com um sorriso tenso. É melhor a gente sair daqui antes que ela perceba algo, murmurou, desviando o olhar para trás, para ter certeza de que Tashigi não os tinha visto. Enquanto seguiam caminhando pelas ruas de Logetov, Jack respirava aliviado. Ainda bem, ela não nos viu. Jin olhou intrigado, claramente sem entender nada. Você conhece aquela garota, Jack? Jack suspirou profundamente, apertando o passo. É uma longa história, Jin. E não é algo que eu queira lembrar agora. Jack suspirou profundamente, resignado, e começou a contar. Tá bom, Jin, não temos nada para fazer até o tumulto que o capitão vai causar, então eu posso te contar essa história. Ele ajeitou o chapéu e começou. Foi no mesmo dia em que eu fui capturado por aquele maldito do Smoker. Eu tava bebendo rum como sempre num bar qualquer numa ilha que não tinha farda de marinheiro para me incomodar. Tudo normal. Meu rum, algumas atendentes bonitas, clima de festa, não parecia que o dia ia dar errado. Ele fez uma pausa, os olhos semicerrados em lembrança. Até que ela apareceu. Fingiu estar interessada em mim, puxou o papo. Conversamos, bebemos um pouco, e então ela me chamou para um canto mais isolado do bar. Jin ouvia atento, enquanto caminhavam pela rua. E aí? Perguntou o amigo. Jack bufou. Foi quando ela se revelou. Uma maldita marinheira da marinha. Puxou a espada e tentou me prender ali mesmo. Por sorte eu ainda tinha a minha espada antiga naquela época. Saquei rápido e lutei com ela por vários minutos. Ela era boa, Jin, muito boa. Caramba, murmurou Jin. Pois é, continuou Jack. Terminei derrubando ela, amarrei e nocauteei. Achei que tava tudo resolvido, mas do nada, dezenas de marinheiros invadiram o bar. Foi uma emboscada. Ele deu de ombros, quase rindo. O que eu fiz? Escapei. Saí correndo como um rato, achando que tinha despistado todo mundo. Mas assim que saí do beco, quem tava me esperando? Smoker. Jack suspirou pesadamente, olhando para o chão. A partir daí foi só uma fuga desesperada. Aquele desgraçado é um usuário de Akuma no Mi. Não dava para vencer. Me pegou sem muita dificuldade. Jin olhava com respeito, absorvendo cada palavra. Então é por isso que você não queria que aquela garota visse a gente, concluiu Jin, entendendo finalmente. Jack assentiu. Exato. Não quero arriscar chamar a atenção dela de novo antes da hora certa. Melhor ficarmos longe. Depois de se afastarem o suficiente da cena com Tashigi, Jack e Jin voltaram ao ritmo normal. Jack parecia inquieto, como se o passado tivesse dado um leve soco na sua nuca, mas manteve o olhar firme. Ambos seguiram pelas ruas agitadas de Logetov, passando por comerciantes gritando, crianças correndo e o cheiro de peixe fresco misturado com carvão queimado. Foi então que Jin apontou com o queixo para uma fachada modesta, porém peculiar. Acima da porta de madeira esculpida havia uma placa com letras douradas e orgulhosas que diziam: Ipponmatsu, espadas de todos os tempos, HM? Murmurou Jack, parando subitamente. Jin parou junto e olhou para onde o amigo fixava os olhos. Era uma loja de aparência rústica, com um letreiro de madeira pendurado acima da porta, cujas letras meio apagadas ainda podiam ser lidas.
Ipponmatsu, armas e lâminas de verdade. Um par de espadas cruzadas estava entalhado acima do nome, e duas katanas falsas, provavelmente decorativas, estavam presas de cada lado da porta. É aqui, disse Jack, cruzando os braços. A loja que aquele ferreiro maluco falou mais cedo. Ipponmatsu. Parece velha, comentou Jin. Mas dizem que esse cara é um especialista. Foi como o Tetsugan disse. Jin riu. Com a resposta de Jack que parecia que não tinha muita confiança no que Tetsugan tinha dito. Então eles se aproximaram da porta. Ela estava entreaberta, com o som de alguém resmungando vindo lá de dentro. Você que vai entrar primeiro? Perguntou Jin. Jack respirou fundo e deu um passo à frente, empurrando a porta com cuidado. Um pequeno sininho tocou. Tlim tlim. A loja parecia ter parado no tempo. Jack e Jin cruzaram a entrada de madeira pesada da loja de Ipponmatsu, seus olhos se ajustando à luz amarelada que pendia de lâmpadas de óleo presas ao teto. O lugar estava lotado. Katanas em estantes de bambu, sabres enferrujados sobre mesas, espadas largas presas em suportes de ferro, lanças antigas, e até algumas armaduras de aparência cerimonial que mais pareciam para desfile do que combate. Caramba! Murmurou Jin, girando lentamente o corpo para absorver o máximo de detalhes. É como um museu de armas, só que com etiqueta de preço. O lugar tem um cheiro forte de nostalgia e mofo, disse Jack, levantando um sabre curto da prateleira, ou inspecionando com desconfiança antes de colocá-lo de volta. Foi então que seus olhos se voltaram para o balcão ao fundo. E lá estava ele. A figura recostada como se o tempo não tivesse pressa. Um homem de estatura baixa, cabelo preto jogado pros lados como se nunca tivesse visto um pente, pele bronzeada de sol, e uma camisa azul com as mangas arregaçadas. Seu nariz era avermelhado, talvez por bebida ou pela idade, e a cabeça dele descansava sobre o braço, apoiado no balcão, dormindo profundamente. Alguns roncos leves escapavam por entre seus lábios. Esse aí é o tal Ipponmatsu? Sussurrou Jin, erguendo uma sobrancelha. Tem que ser. Só falta ele ter uma placa pendurada no pescoço dizendo acorde para atendimento. Se esse não for o cara que o Tetsugan indicou, eu volto lá e quebro o balcão dele, murmurou Jack, cruzando os braços. Os dois se entreolharam. Jin assentiu devagar, como quem dizia, e agora? Jack se aproximou da bancada, limpou a garganta, nada. Ele então puxou o ar e soltou um raraum. Bem sonoro. O homem estremeceu, levantou a cabeça como se tivesse sido atingido por um trovão, e piscou várias vezes antes de tentar parecer profissional. Clientes. Claro, claro. Bem-vindos a ponto. Cof cof, a prestigiadíssima loja de espadas do grande Ipponmatsu. Disse ele, ajeitando a postura como se estivesse ali de pé o tempo todo. Jack ergueu uma sobrancelha. A gente te viu dormindo. Descanso estratégico. Para manter a mente afiada como uma lâmina. Técnica antiga. Rebateu Ipponmatsu sem nem corar. Jin não conseguiu conter uma risada abafada. Ipponmatsu pigarreou e bateu 2 vezes na bancada, recuperando o tom profissional. Enfim, senhores, o que procuram? Espadas. Lâminas cerimoniais. Katana de 3 séculos. Tenho modelos raríssimos vindos de países distantes. Preços razoáveis. Ele disse, já com aquele sorriso que brilhava mais do que deveria. Estou procurando algo de qualidade real, disse Jack, direto, encostando os dedos na vitrine à frente. Nada de ferro falso pintado de dourado ou katana com fio torto. Quero uma espada de combate. Leve, rápida, resistente. Nada de lixo para turista. Ipponmatsu engoliu em seco. Aquilo não era um cliente comum. Um conhecedor. Disse ele, agora tentando medir Jack com os olhos. Bem, então você está com sorte. Tenho algo especial reservado justamente para guerreiros exigentes como você, mas antes Jack parou. Antes disso, quero deixar uma coisa clara. Sim? Disse Ipponmatsu, virando-se de novo com um sorriso quase congelado. Você não é ferreiro. Você compra espadas, limpa, lustra e revende.
Então não me venha com conversa fiada de forja ancestral se você nem sabe mexer no maçarico. O sorriso de Ippon Matsu travou por um segundo. Ei, bem observado. Sim, de fato, sou apenas um revendedor experiente. Mas é justamente por isso que sei reconhecer qualidade quando vejo. Então tá. Qual é o valor inicial para armas de verdadeira qualidade aqui? Disse Jack, cruzando os braços e encarando Ippon Matsu com firmeza. Para espadas do tipo que você realmente procura, o valor começa em 500 mil berries. São poucas que eu tenho no momento nessa faixa de valor, mas garanto que são peças excepcionais, dignas de um verdadeiro espadachim. Respondeu ele, já coçando a parte de trás da cabeça, onde provavelmente queria aumentar o preço, mas percebeu que Jack não era um amador ou alguém que não se enganaria fácil. Me mostre. Quero ver se essas belezinhas são reais mesmo ou só história para turista. Jack disse, seco. Ippon Matsu assentiu rapidamente com uma cara de leve descaro por não poder sobrevalorar os preços das armas com esse cliente e desapareceu por uma porta lateral, indo até uma seção trancada da loja. Jin se aproximou um pouco mais de Jack. Você acha que ele tá blefando? Cochichou Jin. Quase certeza vai muito como ele nos meus anos como pirata e nenhum conseguir me enganar até agora. Mas se tiver pelo menos uma espada que preste, vale a visita. Poucos segundos depois, Ippon Matsu retornou, carregando cuidadosamente uma longa bandeja acolchoada com 4 espadas dispostas lado a lado, cada uma com a bainha decorada e etiquetas presas no cabo com nomes e valores. Não. Com todo o respeito, senhor espadachim, aqui estão 4 lâminas dignas de nota. Deixe-me apresentá-las. Ele apontou para a primeira. Esta aqui é uma katana de aço azul escurecido, forjada nas ilhas Kuraigami. O fio é fino, mas incrivelmente resistente, e a lâmina é levemente curva para permitir cortes fluidos e rápidos. Ideal para quem prefere um estilo ágil. Jack retirou a katana da bainha lentamente. A lâmina reluzia com um brilho azulado. Ele testou o peso, moveu o pulso, girou a lâmina no ar com precisão. Leve. Boa curva. Mas parece delicada demais para mim. Colocou-a de volta com cuidado. Muito bem, então a segunda, Onino Ana, ou Flor do Demônio apóstrofo. Forjada no antigo estilo Yamato, com núcleo duplo. Aço maleável no centro, aço endurecido nas bordas. Possui entalhes em forma de lírios gravados na lâmina, disse que pertenceu a uma duelista lendária. Jack soltou uma risadinha. Flor do Demônio? Tá tentando me vender poesia agora. Jin riu ao fundo. Jack retirou a lâmina. Os entalhes de fato estavam lá, mas o equilíbrio era estranho. Ele girou a espada e testou o peso. Bonita. Mas desequilibrada. A empunhadura é leve demais para a lâmina. Essa aqui foi feita para parecer forte, mas é mais enfeite que arma de verdade. Ippon Matsu engoliu seco. Claro, temos mais 2. Esta aqui é a Tetsumaru. A terceira espada era mais simples, de cabo grosso envolto em couro escuro, e bainha de madeira vermelha. A lâmina, ao ser puxada, revelava um aço mais rústico, sem brilhos chamativos, mas espessa e com uma leve serrilha próxima à base. Essa aqui veio de um ferreiro das montanhas de Kano. Um monge guerreiro. Não tem frescura, não tem fírula. Só destruição. Pode cortar armaduras e até pequenas pedras com facilidade. Jack testou a lâmina. Agora sim. Essa tem peso, tem mordida. O centro de gravidade tá onde tem que estar. Só não gosto dessa serrilha na base. Isso atrapalha se eu quiser mudar o ângulo do corte no meio do golpe. Sim, entendo. Finalmente, a última. Iril no Namida, a lágrima do dragão voador. Jin e Jack olharam juntos. A última espada tinha uma bainha preta com detalhes em bronze e couro costurado à mão. Ao ser puxada, revelava uma katana fina, de brilho limpo, quase espelhado, com uma linha ondulada e impecável ao longo da borda. Jack a pegou com as 2 mãos. Moveu lentamente. Depois rápido. Deu um giro no ar, depois outro. Ela era bonita. De fato, tinha um ar de imponência. Ele balançou 2 vezes, fez um golpe no ar, e parou.
Ficou em silêncio por alguns segundos, encarando a lâmina. Depois devolveu a bancada com cuidado, mas visivelmente decepcionado. Todas essas espadas têm qualidade, sim. Não vou mentir. São bem feitas. O fio tá afiado, o aço é bom, o equilíbrio é decente. Jack olhou para Ipponmatsu, depois abaixou os olhos. Mas nenhuma chega aos pés da minha antiga. HM? Murmurou Jin, curioso. Jack cruzou os braços e se encostou na bancada, sem esconder a frustração. Ela foi feita sob medida. Equilíbrio perfeito, o cabo ajustado para minha pegada. Corte limpo, peso ideal. Eu sentia a vibração da luta por ela, como se fosse parte do meu braço. Depois que perdi ela, nenhuma outra parece certa. Perdeu ela quando foi preso? Perguntou Jin. Jack apenas assentiu, o olhar distante. Ipponmatsu aproveitou o silêncio. Olha, se quiser, posso entrar em contato com alguns fornecedores mais especializados. Talvez, algo mais próximo do que procura. Vai custar, claro, mas não prometo nada de imediato. Não tô atrás de mais próximo, disse Jack, virando-se. Tô atrás da certa. Ipponmatsu ergueu as mãos como quem diz justo. Então ele cruzou os braços como uma expressão forçada de vendedor frustrado. Ora, você não vai encontrar um arsenal melhor em Logetov. São peças honestas, fortes. Bem afiadas. Jack olhou para ele com uma sobrancelha arqueada. Honestas não servem para mim. E afiadas não é o bastante para quem encara marinheiros, piratas e monstros do mar. Respondeu com desdém. Jin estava apenas encostado em uma pilastra próxima, balançando o pé e observando em silêncio. Jack deu um passo para o lado, desviando da bancada, e começou a andar lentamente pelo interior da loja, observando com olhos atentos, mas visivelmente desinteressados. Um sabre reto aqui, uma espada decorada ali, nada digno de nota. Apenas aço e madeira, esperando por alguém que não era ele. Mas então algo o parou. Seu olhar subiu, como se guiado por um instinto mais antigo que ele mesmo. Lá no alto da parede, fixada em suportes de ferro e um pouco empoeirada, estava uma espada diferente de todas as outras da loja. Jack imediatamente notou o formato. A lâmina era robusta, curva com elegância, mas espessa, transmitindo brutalidade. A base lembrava uma cutlass naval, com seu protetor de mão arredondado, mas o comprimento e a curvatura lembravam claramente uma cimitarra. Era como se tivesse sido feita para cortar velas, cordas, carne e aço, tudo no mesmo golpe. Um misto elegante de brutalidade e graça. A lâmina cintilava com um tom esverdeado, quase imperceptível, como se tivesse o reflexo do mar em dias de tempestade. Jack deu um passo à frente, os olhos estreitados. O nome entalhado discretamente em sua lâmina chamou sua atenção. Garra dos Marés. Aquilo ali, murmurou, quase para si mesmo. Jin ergueu a cabeça. O que foi? Jack apontou para a espada com o queixo, lentamente. Ei, velho! Chamou Ipponmatsu, sem desviar o olhar da parede. E aquela ali? Aqui está pendurada lá em cima. Ipponmatsu arregalou ligeiramente os olhos e coçou a cabeça, surpreso por alguém ter notado. Ah, aquilo é só uma peça antiga. Um misto de estilos, dizem que foi feita por um ferreiro desconhecido no mar de North Blue. Bonita, mas não é das mais populares. Está ali há anos, só pegando poeira. Continua dizendo Ipponmatsu, ela é uma fusão entre as espadas clássicas dos corsários do oeste e os cortes largos usados pelos guerreiros do deserto. Foi forjada com aço naval banhado em óleo de tubarão, pelo menos é o que o velho que me vendeu dizia. Comentou Ipponmatsu com um tom comercial. Jack não respondeu. Ele já estava caminhando em direção à parede, afastando uma pequena estante para abrir espaço. Com um salto rápido e leve, subiu num suporte lateral e alcançou a lâmina. Ao segurá-la, algo mudou. O cabo envolto em couro escuro firme, com a guarda simples em forma de gancho. Sacou com um puxão rápido. A lâmina fez um som rasgado e grave. Assim que a levantou, sentiu o peso concentrado na parte da frente. É feita para cortar com força. Como um machado, mas mais ágil.
disse Jack, avaliando. Ele girou a lâmina, deu um corte no ar e depois uma estocada lateral curta. Ela sentiu o impacto ressoar em seu pulso, forte, mas controlável. A arma tinha poder de corte, sim. Ela pedia para ser usada em um convés instável, com sal nos olhos e sangue nos pés. Era uma arma de pirata, disso não havia dúvida. Essa aí, combina com seu tipo. Comentou Jim, observando. Grossa, direta, violenta. Jack riu curto. Quase ofendido, mas aceito. Ele olhou a lâmina mais de perto, apreciando os detalhes. O fio estava bem tratado. Havia pequenas runas gravadas próximo à base, marcas de seu criador. Enquanto Jim já se virava para olhar mais um pouco da loja, Jack demorou mais um segundo com a mão sobre a lâmina curva. Seus dedos deslizaram pela extensão fria da espada, e então ele franziu o senho. Havia algo ali. Algo que o vendedor claramente não tinha notado. Jack girou a espada novamente, analisando o equilíbrio do peso, a curva da lâmina. Ele virou levemente a espada contra a luz que entrava pela janela suja da loja, e foi quando viu. Uma linha quase imperceptível, como um brilho interno, corria rente ao gume. Não pode ser, sua mente acelerou. Aquilo não era apenas bom acabamento. Aquilo era a mão, o padrão ondulado deixado por um tipo especial de têmpera que só os melhores ferreiros conseguiam. Foi usado para reforçar a borda de corte e manter a lâmina flexível e mortal por décadas. Ou até séculos. Jack apertou os olhos. A base da lâmina não tinha sinais de uso claramente, comprovando que essa arma nunca foi usada. Um tesouro como esse parado e pegando cada vez mais poeira em uma estante qualquer em uma loja de armas, dono de um homem que claramente não tinha a melhor das intenções quando se tratava de venda armas para clientes. E foi quando que ele percebeu que essa espada é uma Meite. Concluiu mentalmente. Mas não uma das famosas, não é uma das 12 Saiz Vazamono, nem das 21 Vazamono. Ela é uma das desconhecidas, as do 4º grau, que não possui um número fixo de espada catalogadas Vazamono. Espadas forjadas com tanto cuidado, e depois tão intensamente usadas, que ganharam fama e poder por si mesmas. O 4º grau das lendárias, mas também o mais esquecido. Não havia lista oficial. Algumas espadas comuns ganharam esse status por mérito do ferreiro. Outras por mérito do guerreiro que a empunhava. Jack ergueu a lâmina pela desta vez, com respeito. Claramente o ferreiro que a forjou deveria ser alguém muito capaz para realizar tal feito. E o idiota do Ippon Matsune entendeu o que tinha nas mãos. Ele embainhou a espada com lentidão e olhou uma última vez para o vendedor que estava guardado as suas espadas que ele tinha apresentado ao Jack momentos atrás de volta no inventário. Jack caminhou com passos lentos até a bancada onde Ippon Matsu, que termina de organizar o seu inventário em seu caderno de anotações. Então, começou Jack, pousando a mão casualmente sobre a bainha da espada que escolhera. Qual é o preço dessa aqui? Ippon Matsu, com um brilho no olhar que só aparecia quando sentia cheiro de dinheiro, girou a cadeira e se apoiou sobre o balcão. Ah, se você quiser mesmo essa espada estranha, ela vai ficar no valor 270 mil berries. Jack arqueou uma sobrancelha. 270 mil? Por uma espada que estava literalmente comendo poeira no topo da prateleira? Ei, meu caro, é como vinho, quanto mais velha e esquecida, melhor fica, especialmente quando redescoberta por um homem de bom gosto como você. Disse Ippon Matsu com aquele sorriso de vendedor típico. Jack bufou com sarcasmo, cruzando os braços. Uma lâmina única, que nem mesmo você sabia que tinha até eu por as mãos nela. Ippon Matsu riu sem graça. Você é afiado, igual a essa espada. Mas veja bem, 270 mil é um preço justo. Importada, aço temperado, excelente para combate marítimo. Isso aqui é uma barganha. Jack virou a espada de lado, examinando de novo. É uma boa lâmina, sim, mas se fosse tão especial, não estaria mofando num canto da loja, debaixo de teia de aranha e atrás de uma armadura enferrujada. Ora, isso só prova o quão rara ela é. Escondida como um tesouro perdido. Um tesouro que ninguém queria.
Rebateu Jack, se inclinando mais próximo ao balcão, encarando o homem. Eu dou 120 mil. Ippon Matsui engasgou no ar. O quê? Isso mal cobre o custo de manter essa loja aberta por 6 meses. Você mesmo disse que não é ferreiro. Aposto que comprou essa espada numa troca ou leilão por menos de 50 mil. Isso é especulação ofensiva. Disse Ippon Matsu, ajeitando a camisa azul como se tivesse levado uma facada de orgulho. Tá. 130 mil. Jack cruzou os braços, impassível. Ippon Matsu olhou para ele, depois para a espada. Sabia que Jack não era turista. Era pirata. E pirata com olho bom, o tipo que fazia perguntas demais, o tipo que percebia valor real. 160 mil. É meu último preço. Qualquer menos que isso, é um roubo. Jack pensou por um segundo, então deu um leve sorriso de canto. 150 mil. Levo agora, em mãos. Você se livra de uma espada encalhada e ainda paga o aluguel da semana com lucro. Ippon Matsu hesitou. Olhou para a espada. Depois para Jack. E então, soltou um suspiro teatral. Você é bom, maldito seja. Estendeu a mão. Fechado. 150 mil berres. Jack apertou a mão com firmeza. Negócio feito. Enquanto Ippon Matsu contava o dinheiro que Jack entregou a ele, Jack arrumava a sua nova espada na cintura do seu cinto. Jack, satisfeito por saber que acabara de adquirir uma Meite de verdade por quase metade do preço. Com sua nova espada firmemente presa à cintura, Jack cruzou a loja, ajustando o cinto com um leve sorriso satisfeito no rosto. O brilho azul da gema do colar que Naruto lhe dera balançava sob a camisa, tocando a bainha da nova lâmina a cada passo. Ele parou ao lado de Jin, que ainda examinava diversas armas com a curiosidade de um menino em loja de brinquedos. O jovem mexia dentro de um dos 3 barris repletos de espadas que estavam encostados lado a lado no canto da loja. Espadas curtas, katanas, sabres orientais e ocidentais, muitas enferrujadas, outras ainda com certo brilho. Jin puxava uma a uma, girando a lâmina no ar, como se testasse mentalmente o equilíbrio e a utilidade. Você vai abrir um museu ou tá tentando fundar uma tropa de samurais sozinho? Disse Jack, encostando-se ao barril do meio com um tom sarcástico. Jin soltou um risinho. É só curiosidade. Nunca vi tantas armas de tipos diferentes juntas. Katana, cutelo, florete, tem até uma com lâmina dupla aqui. Ergueu uma estranha lâmina com formato de gancho invertido. Jack cruzou os braços, impaciente. Já deu. Eu consegui o que queria, uma espada novinha em folha, do meu gosto. Vambora. Eles estavam se preparando para sair, e foi aí que a porta da loja se abriu com um tilintar do sino acima do sino e de passos entrando pela porta. Assim que Jack viu quem era, sendo a própria Tashigi entrando pela porta da loja, seu corpo enrijeceu como pedra. Droga, murmurou, antes de agarrar Jin pelo colarinho e puxá-lo com força para trás de uma pequena prateleira de suprimento. Jin se desequilibrou e, no susto, deixou uma katana quase cair da mão, que ainda segurava para colocar de volta no barril. Ei! Pra que isso, Jack? Cochichou ele, surpreso. Jack não respondeu de imediato. Em vez disso, com os olhos arregalados, se esgueirou até o canto escondido da loja discretamente. Do outro lado da loja, lá estava ela. Silêncio, olha quem acabou de entrar, sussurrou Jack com os dentes semicerrados. Jin espiou discretamente. Ah, entendi. Ela não pode me reconhecer. Não agora. Disse Jack, sussurrando em tom urgente. Você tem alguma coisa na sua mochila? Qualquer coisa para cobrir meu rosto. Jin rapidamente tirou a mochila das costas, abriu, e puxou um pano escuro de tecido grosso, aparentemente usado para enrolar mantimentos ou polir armas. Serve isso aqui. Melhor do que nada. Jack pegou o pano, dobrou de forma estratégica e amarrou em volta da cabeça como um lenço pirata, cobrindo cabelo, testa e nariz, deixando apenas os olhos visíveis, e disfarçados pela sombra do pano. Ajustou bem o nó na nuca, mantendo a cabeça baixa. Agora parcialmente disfarçado, Jack respirou mais aliviado. Pronto, agora é só sair discretamente.
Mas, ao se virar, seu olhar foi atraído para a katana que Jin ainda segurava na mão, aquela que ele havia pegado por acaso do barril. Jack estendeu a mão. Ei, Jin, me mostra essa espada aí. Jin, ainda curioso com toda a situação, entregou a katana sem dizer uma palavra. Jack segurou a bainha com cuidado, como se manuseasse algo precioso. Puxou lentamente a lâmina para fora e seus olhos brilharam com um misto de surpresa e respeito silencioso. A espada era única. A lâmina era moderadamente curvada, com um metal branco puro, polido com maestria, e uma mão azul em forma de chamas, cintilando sob a luz das lâmpadas da loja. A tsuba, guarda, era dourada e redonda, com 4 pontas suaves como uma cruz estilizada. O cabo era marrom avermelhado, com um aro dourado central e detalhes finos que davam uma pegada firme, porém elegante. A bainha, vermelho escura e discreta, era ornamentada por 2 fechos dourados, e o kojiri, tampa inferior, também dourado, indicava que aquela espada havia sido feita por alguém que entendia tanto de arte quanto de guerra. Enquanto isso Jack observa tal espada conversa de Tashiji acabou chamando a sua atenção. Tashiji entrou pela porta de madeira rangente com passos firmes, suas botas de couro ecoando levemente no chão gasto da loja. O sino na entrada tilintou, e ela olhou ao redor com atenção, até avistar o velho revendedor atrás do balcão. Ippon Matsu, com seus óculos escorregando pelo nariz avermelhado e uma expressão gananciosa no rosto, estava contando um maço suado de notas de berries, provavelmente fruto de uma recente venda. Tashiji se aproximou segurando a mesma katana que usou para lidar com os 2 criminosos, mais cedo embrulhada de volta no seu tecido original. Boa tarde, Sr. Ippon Matsu. Vim buscar minha shigure. Deixei aqui para o procedimento de manutenção mensal adequado. O velho ergueu os olhos, fechando o maço de notas com certo desdém teatral. Ah, é você, garota. Veio mesmo atrás da sua espada, hein? Bom justo. Ele se abaixou com um leve resmungo, remexendo embaixo do balcão até retirar uma bainha parcialmente envolta em pano protetor. A shigure surgiu, com sua tsuba em forma de flor, o cabo verde escuro e a bainha decorada em tons de verde e branco, com detalhes circulares encrustados. Estava bem polida, com a lâmina restaurada. Ele estendeu a katana para Tashiji, mas hesitou por um momento, mantendo firme a espada antes de entregá-la. Ei, escuta aqui, garota. Que tal me vender essa belezinha? Minha oferta de 800 mil berries ainda está de pé. E, se aceitar, te deixo escolher qualquer uma das melhores espadas da loja, inteiramente por minha conta. Tashiji franziu as sobrancelhas. Seus olhos brilharam como uma faísca de indignação. Você sabe exatamente o que essa espada significa para mim. Ela é uma Meiichi, uma Vazamono, e está comigo por mérito. Por que raios eu trocaria uma obra-prima dessas por qualquer coisa que você tenha aí atrás? Jack, escondido atrás de uma prateleira junto com Jin, observava a troca com atenção redobrada. O nome Vazamono acendeu em sua mente como um alarme silencioso. Então a espada daquela mulher era de primeira classe mesmo. Ippon Matsu ergueu as mãos, rindo sem graça, tentando manter a compostura. Eu sei. Mas escute, se eu dissesse que tenho em minha posse uma Meiichi. Uma que, para falar a verdade, ela está guardada lá acima no segundo andar porque não está à venda. Mas para você eu faço uma exceção. Tashiji arqueou uma sobrancelha, surpresa. É mesmo? Que espada? O velho inflou o peito, como se estivesse prestes a contar uma grande descoberta. Sandai Kitetsu. Isso mesmo. Ela mesma posso vender, se for o caso. Tashiji estreitou os olhos e cruzou os braços. Sandai Kitetsu Meiichi amaldiçoada. Categoria Rivazamono. Ela pausou, analisando a proposta. Você realmente acha que me convenceria a trocar uma Vazamono por uma espada um grau abaixo, e ainda por cima conhecida por trazer azar a seus portadores? Azar, sorte, tudo depende do usuário, não é? Rebateu o velho, dando um sorriso torto. Enquanto isso para Jack mudou tudo. Na mesma hora, Jack travou. Os olhos dele se arregalaram um pouco sob o pano que cobria seu rosto. Sandai Kitetsu.
Seu olhar deslizou lentamente para a espada que ele ainda segurava casualmente. Ele sabia que aquela espada era uma Meito, mas uma Ryuwazamono, sem dúvida. Mas não só isso. Jack conhecia a lenda das espadas Kitetsus. Ele tinha ouvido histórias suficientes, de marinheiros bêbados e colecionadores fanáticos, para reconhecer o nome e a maldição. Espadas amaldiçoadas por matar os seus portadores. Jack disfarçou o impacto com um pigarro leve. Se Ipponmatsu ou, pior, Tashiji, percebessem que a espada que Jin havia puxado por acaso era a própria Sandai Kitetsu, tudo estaria perdido. Ele rapidamente se aproximou de Jin, fingindo casualidade, e sussurrou entre os dentes. Ei, pega essa espada, agora. Por quê? Eu só tava dando uma olhada. Jin. Agora quero que você preste atenção, eu tenho um plano e preciso da sua ajuda. Voltando para Tashiji que bufou, ajustando os óculos com o dedo. Ouça bem, meu sonho é reunir todas as espadas Meiji que estiverem nas mãos erradas. Não tenho interesse em trocas comerciais fajutas, principalmente injustas. Ainda mais com gente que mal sabe o que tem no próprio estoque. A tensão na loja era quase palpável. Após a resposta firme de Tashiji, Ipponmatsu revirou os olhos e entregou a Shigure com relutância, murmurando entre os dentes. Ok, esqueça minha oferta. Leva logo a sua espada e sai da minha loja, agora. Tashiji ajeitou os óculos, lançando um último olhar desconfiado para o velho antes de se virar para a porta e sair da loja. Foi nesse momento que o velho Ipponmatsu, já mal-humorado e contrariado, voltou sua atenção para o canto da loja onde Jack e Jin ainda estavam meio ocultos entre as prateleiras de armas. E vocês dois aí, vão sair da minha loja ou vão virar decoração? Rosnou ele, visivelmente irritado, batendo a palma da mão na bancada com impaciência. Jin estava prestes a responder, mas foi Jack quem se adiantou, assumindo o controle da situação como uma voz leve e casual. Ah, calma aí, mestre das lâminas. É que o meu querido amigo aqui tava só escolhendo uma daquelas espadas nos barris, sabe? Ele se virou lentamente, ainda com o rosto coberto pelo pano que usava como improviso para esconder a identidade de Tashiji. A voz, o jeito descontraído e quase debochado vinha com naturalidade, como se Jack estivesse encenando um personagem. Ipponmatsu bufou alto, jogando um pano velho sobre o balcão, visivelmente impaciente. Então anda logo. Essas espadas aí dos barris custam 50.000 berrins cada. Nada de pechincha. Vai querer ou não? Jack nem tentou prolongar a conversa. O nome Sandai Kitetsu ainda ecoava em sua mente, e com Tashiji ainda ali na loja, qualquer passo em falso poderia arruiná-los. Com passos firmes, ele foi até a bancada, retirou de dentro do casaco um maço de notas cuidadosamente dobradas, e as colocou no balcão com a ponta dos dedos. Aqui está. Dinheiro limpo, mestre das espadas. Espada velha, mas com alma. Disse com um sorriso por trás do pano. Ipponmatsu contou rapidamente o dinheiro, e sem nem levantar a cabeça, resmungou. Pegue logo e suma da minha frente. Jack voltou para junto de Jin, que estava com a katana recém-comprada, levando-ela de forma que Ipponmatsu não poderia reconhecer a katana Sandai Kitetsu porque o corpo de Jin bloqueava a visão de Ipponmatsu e com isso eles saíram pela porta da loja, com eles rapidamente sumindo da vista de Ipponmatsu. Ruas movimentadas de Logetov. Pouco depois de saírem da loja de Ipponmatsu, o sol começava a descer no horizonte, tingindo os telhados de vermelho alaranjado. Jack e Jin caminhavam lado a lado pelas ruas sinuosas, ainda cheias de cidadãos despreocupados e barulhentas carroças passando. Parecia um dia comum para o povo, mas não para os dois piratas. Jin carregava a katana recém-comprada apoiada nos ombros, ainda sem entender por que Jack havia agido com tanta urgência e discrição lá dentro da loja. Não se aguentando mais, ele perguntou. Ei, Jack, agora que a gente saiu daquela loja e tá longe daquela marinheira, me explica de uma vez. Por que tanto mistério? E por que eu tive que esconder essa katana? Jack virou-se para ele com um sorriso largo, quase travesso, e bateu 2 vezes no ombro de Jin, com um brilho de pura empolgação nos olhos. Ah, meu caro Jin, você tem alguma ideia do que você tá carregando aí nos braços agora? Jin franziu o senho e olhou para a espada.
Uma katana bonita. Jack deu uma risada. Bonita. Você tá segurando a Sandai Kitetsu, garoto. Uma Mate. Uma das espadas de grau especial mais famosas e perigosas do mundo. Jin parou de andar por um momento, arregalando os olhos. O quê? Tipo uma daquelas espadas lendárias. Jack assentiu, cruzando os braços e olhando ao redor como se guardasse um segredo proibido. Exato. A Sandai Kitetsu é uma Rivasamono, uma das espadas de qualidade superior. Não tão lendária quanto uma Sage Vasamono, mas ainda assim extremamente valiosa. Uma dessas vale fácil mais de 1 milhão de BRs. Jin ficou boquiaberto. Ele segurava a katana com mais cuidado agora, como se ela pudesse evaporar a qualquer instante. Mas a gente pagou só 50 mil por ela. Jack deu de ombros, com um sorriso malicioso. Pois é. O velho Ipponmatsu claramente sabia que espada é essa porque ele mostra o conhecimento desse tipo de espadas. Quando ele mesmo ofereceu essa mesma espada como troca por outra Meito, ele é claramente um vendedor de astuto quando ele quer ser. Provavelmente ele não recebeu que pôs essa espada junto com as espadas de menor valor que estavam naqueles barris de espadas. Então a chance caiu no nosso colo e a gente agarrou. Jin olhou novamente para a katana, agora com reverência. Caramba, eu quase botei ela de volta no barril. Jack deu um tapa leve na testa de Jin, brincando. Por isso que é bom andar com quem entende das coisas. Jin riu, sem esconder a admiração. E pensar que aquele velhote estava oferecendo 800 mil BRs para tentar tirar a espada da Tashigi só mostra o prestígio que essas espadas têm. Jin ainda segurava a katana com cuidado, olhando para ela com um misto de respeito e confusão. Ei, Jack, começou Jin, quebrando o silêncio. O que a gente vai fazer com essa espada, afinal? Eu sou um atirador. E não sou bom com espadas. Jack ergueu uma sobrancelha, cruzando os braços. Só tô dizendo que seria melhor nas mãos de alguém que sabe usar uma espada. Tipo você. Ele estendeu a katana na direção de Jack, oferecendo-a de forma sincera. Vai, pega. Você é o espadachim aqui. Deve ser você a usá-la. Jack olhou para a espada, depois para Jin, e então sorriu com um ar leve, quase irônico. Foi mal, Jin. Por mais que eu gostaria de empunhar uma espada desse calibre, essa não é minha praia. Jin piscou, confuso. Como assim? Jack deu de ombros, apontando para o próprio coldre de couro onde agora estava presa sua nova espada com lâmina larga garra dos mares, uma Meito de 4 graus Vasamono. Eu sou do tipo sabres e cutelos, Jin. Espadas pesadas, com golpes largos. Esse tipo de katana, com corte preciso e técnica refinada, vai totalmente contra meu estilo de luta. Jin olhou para a katana em suas mãos, então assentiu lentamente. Entendi. Mas antes que ele pudesse guardar a espada de volta, Jack estendeu a mão. Mas tem 2 motivos para eu não ficar com ela. Esse é o primeiro. Jack segurou a katana Sandai Kitetsu pelas mãos de Jin, com cuidado, retirou a lâmina de sua bainha. No instante em que o aço foi totalmente exposto ao ar, uma estranha pressão se formou ao redor. O ar pareceu pesar. A lâmina emanava um leve brilho frio, e uma vibração sutil percorreu a empunhadura, quase como se a espada tivesse vida própria, ou pior, vontade própria. Jack franziu o senho. Tá sentindo isso? Jin deu um passo para trás, instintivamente. É como se o ar tivesse ficado mais pesado. Jack assentiu, o olhar fixo na lâmina. Essa espada tem uma aura. Uma maldição, para ser mais preciso. Todas as Kitetsu são conhecidas por trazerem azar aos seus donos. Elas testam quem tenta empunhá-las. E quem não está à altura, acaba morto. Ele passou a lâmina levemente por cima do braço, como se testasse o equilíbrio. O fio parecia tão afiado que poderia cortar o ar. Então, sem cerimônias, Jack devolveu a espada para Jin, embainhando-a com cuidado. Ao ser guardada, a pressão no ar cessou. O mundo voltou ao normal. Jack, por outro lado, mantinha a calma, agora com uma expressão mais contemplativa, enquanto uma das mãos repousava sobre a nova espada que pendia em sua cintura.
Sua bainha era simples, mas o equilíbrio da empunhadura e o peso da lâmina revelavam algo que poucos sabiam reconhecer. Esse é o segundo motivo, Jin. Disse ele finalmente, com um meio sorriso malicioso surgindo nos lábios enquanto olhava para o companheiro. Não foi só um mameito que encontramos naquela loja hoje. Jin franziu a testa, confuso. Como assim? Você tá falando da Sandai Kitetsu, certo? Jet balançou a cabeça lentamente, com um ar satisfeito. Tô falando dessa aqui. E deu um leve tapinha no cabo da espada presa à sua cintura. Essa espada não é só do meu estilo. Ela também é uma Vazamono. Meito de grau inferior, sim, mas ainda assim, uma das espadas nomeadas do mundo. Jin arregalou os olhos. Sério? Mas o velho nem percebeu? Não. Disse Jack, com uma pontada de orgulho na voz. E é isso que torna tudo ainda mais divertido. Ele provavelmente nem sabe que essa lâmina passou por um ferreiro habilidoso que forjou ela, e uma Vazamono por merecimento, não por fama. Jack sacou a espada parcialmente, revelando parte da lâmina limpa, firme e equilibrada, sem qualquer traço de malícia. Sou aço puro. Ela é feita para lutar. Diferente da Kitetsu, não tem maldição, essa aqui, ele sorriu de lado, e combina perfeitamente com meu estilo de combate. Rente, direto e sem rodeios. Jin olhou com mais atenção para a espada de Jack, agora claramente impressionado. Então, vocês dois têm uma certa sintonia? É ponto, Jack disse, guardando a espada na bainha com um clique suave. Como um bom par de botas. Ou um rum bem envelhecido. Jin deu uma risada. Você e suas comparações com bebida. Ei, pirataria exige tradição. Ambos sorriram, e o clima entre eles se aliviou um pouco, apesar do peso que agora carregavam, duas espadas nomeadas, cada uma com seu valor e história. Jin ajustou a mochila. Bom, pelo menos a gente sai no lucro. Um Vazamono e uma Sandai Kitetsu, e a gente pagou, no total, o quê? 200 mil BRs? Menos do que isso não valeria em uma única lâmina no mercado negro. Completou Jack, satisfeito. E aquele velho nem desconfiou. Jin ainda segurava a katana com certa hesitação, quase como se ela queimasse levemente em suas mãos. O peso não era só físico, havia algo ali que apertava seu peito, um tipo de inquietação que ele não conseguia nomear. Então, o que você quer que eu faça com isso, Jack? Disse Jin, franzindo o senho. Eu não posso ficar carregando uma espada amaldiçoada na minha mão o tempo todo. Vai parecer que tô pedindo pra morrer. Jack soltou uma risada nasal, como se achasse graça do desespero do companheiro. Pai, você realmente não entende nada de carregar armas, né? Comentou ele, estalando os dedos antes de pegar a katana das mãos de Jin com naturalidade. Para isso, existe uma coisa chamada embalar. Sem dizer mais nada, Jack puxou o pano escuro que até pouco tempo usava para esconder o rosto de Tashiji. Com um movimento ágil e familiar, ele começou a enrolar a Sandai Kitetsu com firmeza, cobrindo toda a lâmina e o punho até que a forma da espada quase desaparecesse sob o tecido. Esse pano é grosso, então ajuda a bloquear a prensada lâmina, ou pelo menos disfarçar ela um pouco. Além do mais, já que ela não vai ficar na sua cintura, ninguém vai notar que tá com uma espada amaldiçoada nas costas. Sério que é só isso? Perguntou Jin, ainda desconfiado. É isso e mais um pouco de nó bem feito. Respondeu Jack, pegando uma das cordas da mochila de Jin. Ele deu 2 voltas firmes ao redor da espada enrolada e fez um nó simples, mas funcional. Pronto. Agora tá firme. Não vai sair nem com tempestade. Ele deu 2 tapinhas na mochila de Jin, que agora carregava a Sandai Kitetsu como se fosse apenas um rolo extra de tecido. Por tudo que é bom pra você. Completou Jack, com um sorriso meio debochado. Jin testou o peso nas costas e balançou os ombros, ainda incerto, mas claramente mais aliviado. Ok, ficou bom. Meio esquisito, mas bom. Pelo menos agora minhas mãos estão livres. Exato. E com sorte, esse troço aí não vai te tentar a puxá-lo por impulso. Essas espadas têm personalidade, sabe?
Jin olhou de lado, arqueando uma sobrancelha. Você tá dizendo que a espada vai falar comigo agora? Não literalmente, disse Jack, rindo. Mas se um dia ela começar, bom, aí sim é melhor correr. Eles ficaram em silêncio por um momento, até que Jack olhou ao redor com certa preocupação. Falando em correr, já ficamos tempo demais fora da base da marinha. A distração do nosso capitão deve começar a qualquer momento. Você tem razão, disse Jin, ajustando a mochila nas costas e se colocando ao lado de Jack. Vamos logo. Espero que ele não tenha sido preso antes de começar. Jack suspirou, mas com um leve sorriso de confiança. Com o Naruto? Se tem uma coisa que aquele maluco sabe fazer, é aparecer com estilo. Os dois então se viraram e começaram a caminhar com passos firmes pelas ruas de Logetov, a brisa do mar agora misturada com a expectativa de algo grande prestes a acontecer. Porto de Logetov, concurso de culinária, atual localização de Sanji. Enquanto o céu de Logetov era pintado com cores vibrantes por fogos de artifício estourando em tons de azul, vermelho e dourado, uma agitação fervilhava nas ruas do porto. O cheiro de salitre do mar se misturava com os aromas convidativos de especiarias, massas sendo salteadas e caldos ferventes. Era impossível ignorar a atmosfera. Hoje era o dia da grande competição culinária de Logetov. Um imenso cartaz balançava preso entre dois postes de madeira reforçada, exibindo em letras douradas reluzentes: Grande competição culinária de Logetov, o melhor cozinheiro dos blues. Logo abaixo do cartaz, um palco elevado, feito de madeira polida e coberto por uma lona vermelha e dourada, chamava a atenção de longe. O palco possuía duas cozinhas profissionais espelhadas, cada uma equipada com fornos, fogões a gás, bancadas de mármore e prateleiras cheias de ingredientes frescos, legumes vibrantes, temperos raros, cortes de carne finamente preparados, além de facas e utensílios cintilando sob a luz do entardecer. Mas o centro das atenções, e o verdadeiro motivo pelo qual dezenas de chefes amadores e profissionais haviam se reunido ali, estava logo no centro do palco, exposto sobre uma mesa de gelo trabalhado como se fosse uma escultura marinha. Um enorme elefante Omaguro, o lendário atum-elefante do mar de West Blue, pesando mais de 400 quilos, com escamas metálicas e olhos cristalinos. Uma criatura majestosa e rara, conhecida por sua carne macia como seda e sabor profundo, digno de reis. Apenas os melhores dos melhores teriam a honra de tocá-lo, quanto mais cozinhá-lo. A multidão se exprimia em torno do palco, sussurrando, rindo, apostando nos competidores. Comerciantes vendiam pequenos pratos, crianças agitavam bandeiras com garfos desenhados e até alguns marinheiros estavam presentes, descontraídos, em seu tempo de folga. Entre a multidão, Sanji, vestindo sua tradicional camisa preta abotoada, calça social e cigarro preso nos lábios, caminhava com um ar entediado e mãos nos bolsos. Seus olhos, porém, cintilavam ao ver o imenso peixe sendo exibido como prêmio. Com os alto-falantes rústicos, emitiu um clique seco antes de sua carapaça vibrar com a voz entusiasmada do apresentador oficial da competição, o próprio Sapin, que ajudou Sanji na compras de manhã. Senhoras e senhores, é chegada a hora da festança, que acontece uma vez por ano. A maior celebração culinária dos Sete Mares, a grande competição de culinária de Logetov. As pessoas estremeceram com aplausos e gritos empolgados, enquanto bandeirinhas coloridas tremulavam ao vento e as crianças agitavam garfinhos de madeira como se fossem sabres. É aqui que se reúnem os maiores chefes de todo o East Blue para uma disputa lendária pelo prêmio supremo. Com um gesto teatral, o apresentador apontou para o centro do palco, onde o colossal peixe reluzente jazia em uma cama de gelo. O mítico, o milagroso, o majestoso elefante Omaguro. A joia do mar. Um ingrediente tão nobre que pode transformar até o prato mais simples em algo digno de um imperador. A multidão vibrou. Gritos e suspiros ecoaram. Enquanto isso, com Sanji na tenda de espera juntos com todos os candidatos chefes de culinária estavam esperando, mas então, uma voz feminina cortou o ar com uma confiança que transbordava arrogância. Ah! Mas é claro que o vencedor será eu.
Sanji, que até então observava o grande palco, congelou no lugar. Não pode ser. Virando-se devagar, ele viu, no lado oposto da arena, uma cadeira imensa, ornamentada com entalhes e curvas artísticas, havia sido posicionada como um trono improvisado. Sentada com a perna cruzada e um leque rendado nas mãos, vestindo sua roupa de dança estava Carmen, a mesma mulher que o havia desafiado mais cedo naquele mesmo dia. Ao lado dela, em pé como verdadeiros escudeiros, estavam seus dois assistentes inseparáveis, Léo e José. Carmen abriu um sorriso largo e venenoso ao encontrar os olhos de Sanji. Fico tão feliz por você não ter fugido, Sanji. Achei que ia amolecer e correr com o rabo entre as pernas. Ela se abanou com o leque e recostou-se com teatralidade, olhando para o céu como se o evento inteiro fosse um espetáculo montado só para ela. Mas não se engane, querido. A estrela do East Blue sempre fui eu, Carmen. E desta vez, eu vou mostrar ao mundo o meu poder culinário secreto. Mas antes que ela pudesse perceber, Sanji aparecesse ajoelhado bem diante de sua cadeira enquanto ele segurava sua mão com delicadeza extrema. A senhorita Carmen me deixa tão feliz. Por favor, permita um humilde beijo para marcar nosso primeiro encontro celestial. Sanji inclinou-se com os olhos semicerrados, um coração pulsando vivo na íris, a boca pronta para tocar a pele suave da mão de Carmen. Não vê? Carmen gritou como se estivesse afastando um demônio, sacando uma frigideira de ferro fundido com a habilidade de um pistoleiro experiente. Num movimento rápido, ela desferiu um golpe direto na lateral da cabeça de Sanji, com um clang que ecoou por tenda. Ah, é mesmo uma mulher fervorosa, murmurou ele, ainda com corações nos olhos, como se tivesse acabado de ganhar na loteria da paixão. O que fez os dois assistentes de Carmen, Léo e José, surgiram como guardas reais. Saia daqui, seu lunático! Gritou Léo, enquanto empurrava Sanji com a ponta de uma colher de ferro gigante. Vai se apaixonar lá na taverna. Completou José, enquanto afastava o cozinheiro para fora do espaço pessoal da chefe. Sanji continuou mandando um beijo apaixonado com a ponta dos dedos em direção a Carmen enquanto isso acontecia. Até a frigideira dela tem um toque especial, suspirou ele com olhos brilhando. Mas então, antes que a confusão pudesse continuar, a voz de Sapio apresentador vibrou de novo com nova energia. Chegou a hora, pessoal. Os competidores, aos seus postos. O concurso de culinária de Logetov vai começar. Os tambores rufaram. O público vibrou. E os fogos de artifício estouraram mais uma vez no céu. Sanji vs. Chefe Porra, o mestre do curry infernal. Sanji entrou com as mãos nos bolsos e o cigarro aceso, sua expressão serena contrastando com o rosto vermelho e suado de Porra, um cozinheiro de bigode queimado e avental manchado de especiarias. O ingrediente básico era frango do mar e pimentas do deserto de Alabasta. Porra riu alto, despejando dezenas de pimentas em seu wok flamejante, criando uma explosão de fumaça que fez parte do público lacrimejar só de olhar. Enquanto isso, Sanji fatiava com calma, como quem dança sobre tábuas de corte. Em poucos minutos, sua frigideira soltava um aroma sedutor de especiarias harmonizadas, com toques de mel e gengibre, calor e doçura em equilíbrio. No final, Porra apresentou um prato que era pura brutalidade picante. Já Sanji serviu um fricassê de frango marinho ao molho picante equilibrado com creme de coco e chutney de manga, acompanhado de arroz temperado com açafrão. A colher do jurado quase chorou de emoção. Vitória para Sanji. Uma dança de fogo e frescor, esse garoto tem mãos de ouro. Disse um dos jurados. Carmen vs. Chefe Basil, o alquimista dos alimentos enlatados. Carmen subiu ao palco com passos firmes e postura ereta. Ele se sentou, cruzou as pernas e estalou os dedos. Seus assistentes, Léo e José, correram para montar a estação com precisão militar. O adversário, Basil, era excêntrico. Trazia potes e potes de conservas, de raízes misteriosas a ovos centenários. O ingrediente era polvo do rochedo negro. Enquanto Basil usava vinagres ácidos e molhos fermentados, Carmen tratava o polvo como se fosse porcelana.
massageava a carne com azeites finos, cozinhava lentamente, selava com manteiga aromatizada e usava flores comestíveis como toque final. Carmen entregou um prato visualmente deslumbrante, carpaccio de polvo sobre purê de ervilhas doces com emulsão de vinagre balsâmico e pétalas cristalizadas. Vitória para Carmen. Técnica de primeira, apresentação impecável. Essa mulher é uma artista. Comentou outro jurado, encantado. Sanji vs. Chef Onigiri, o mestre do arroz perfeito. A disputa foi silenciosa e técnica. O arroz era o foco. Sanji preparou arroz frito com frutos do mar caramelizados no saquê e flocado com cebolinha crocante e gema curada. Onigiri entregou uma obra-prima de arroz com algas, mas faltou alma. Vitória para Sanji, com a plateia aplaudindo de pé. Carmen vs. Chef Fukami, a rainha dos caldos. Fukami era conhecida por seus caldos lentos que cozinhavam por 48 horas. Carmen, no entanto, mostrou que não era preciso tempo, mas precisão. Em menos de 40 minutos, ele preparou um ramen de frutos do mar com caldo de porco e vieiras, temperado com vinho branco e cogumelos raros. Seu prato arrancou lágrimas de um dos jurados. Esse sabor é como voltar para casa. Vitória para Carmen. Sanji vs. Chef Trança de Fogo. Trança de Fogo era pirotécnico, literalmente. Cozinhava flambando tudo, jogava ingredientes no alto e girava frigideiras com fogo saindo pelos lados. Sanji não se abalou. Enquanto seu adversário fazia espetáculo, ele fritava camarões com um molho secreto e assava legumes com técnica francesa. No final, entregou um prato simples visualmente, mas com um sabor celestial. O prato que Sanji serviu era um abraço quente em forma de refeição. Disseram os jurados. Mais uma vitória. A multidão gritava seu nome. Sanji. Sanji. Carmen vs. Chefe de duas panelas. Seu oponente era rápido, habilidoso, cozinhava com as duas mãos ao mesmo tempo. Mas Carmen mostrou o porquê de ser a estrela de East Blue. Criou uma torta de peixe-espada com recheio de creme de frutos do mar e crosta folhada de tinta de lula, enfeitada com microvegetais. Beleza, sabor e técnica. Carmen é um furacão. Vitória incontestável. O céu já estava tingido de roxo e vermelho quando o apresentador voltou com seu Dendemushi. Senhoras e senhores, depois de duelos acirrados, técnicas absurdas e sabores que desafiaram o paladar, nós temos nossos dois finalistas. O palco tremeu. A plateia explodiu. De um lado, o cozinheiro de coração inflamado, vindo do restaurante Baratie, Sanji. Do outro, a estrela que brilha mais forte no East Blue, Carmen. Os dois subiram ao palco. Carmen com os braços cruzados, olhar afiado. Sanji, cigarro nos lábios e sorriso confiante. Afinal, está prestes a começar. Então qual dos dois conseguirá o grande elefante Omaguro? Comecem com a partida da Carmen faz uma pose extravagante de dança enquanto pega um cenoura água fria. Disse Carmen, com firmeza e precisão, enquanto passava a cenoura sob a torneira. Seus movimentos eram meticulosos, a água escorrendo entre seus dedos, fazendo brilhar a casca do legume sob a luz do palco. Em seguida, com uma faca fina e extremamente afiada, começou a descascar a cenoura em espiral, tirando tiras longas e contínuas da casca, como fitas de seda laranja, deslizando com elegância. Ela repetia o processo em uma velocidade quase hipnótica, os filetes se acumulando como um delicado ninho sobre a bancada. A plateia reagia com murmúrios de admiração. E, de cara pode parecer extravagante, mas isso é técnica culinária levada ao extremo. Dizia Sapin, o apresentador, com o Dendemushi transmitindo ao vivo a narração. Lá no fundo do palco, Léo e José, os fiéis assistentes de Carmen, movimentavam panos vermelhos em coreografias sincronizadas. Elas faziam acrobacias com utensílios e mantinham o público entretido, como se fossem parte de um espetáculo circense, o contraste perfeito para o rigor técnico da chefe principal. Mas e Sanji? Como será que ele está se saindo? Comentou Sapin, virando a câmera para o lado oposto da arena. Sanji trabalhava em completo contraste. Silencioso, concentrado, elegante.
Com um gesto limpo e preciso, ele passou a lâmina de sua faca em um único movimento de ida e volta, removendo a espinha dos peixes em sua bancada. As duas metades perfeitas do peixe se soltaram como pétalas, e saltaram para o alto. Sanji ergueu as mãos e as pegou no ar como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ele nem parece ligar para a pressão. E olha só como ele manuseia as facas, que domínio! Murmurou Sapin, com genuína admiração na voz. Carmen, que acabava de girar o corpo com elegância e fazer um gesto artístico ao posicionar uma panela vazia na pia para enchê-la de água, lançou um olhar de canto de olho para o apresentador. Ao ouvir os elogios direcionados ao rival, seu semblante se fechou sutilmente, os lábios pressionados em leve desagrado. Já Sanji, com a faca recém-utilizada ainda molhada, passou a sob água corrente por um breve segundo e, logo depois, abateu contra um amolador manual, com cabo de madeira escurecida. O som metálico ressoou ritmicamente. Pense, 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 o fio da lâmina foi revivido, e Sanji a depositou junto a um pequeno kit de facas e utensílios, todos impecavelmente organizados sobre o balcão. Sem perder tempo, ele se virou para os ovos frescos ao lado. Ele pegou dois com uma única mão, estalando-os com os polegares contra a borda da vasilha. O conteúdo caiu limpo, sem nenhum resquício de casca, e os ovos se uniram em um dourado viscoso e brilhante no fundo da tigela. Sanji então pegou um batedor de arame e começou a bater com ritmo rápido e controlado, os punhos em leve movimento de pulso, fazendo o conteúdo espumar aos poucos com perfeição. Enquanto ele batia vigorosamente os ovos com a espátula de espuma dentro da tigela, os pensamentos de Sanji começaram a flutuar. Seu corpo entrou quase em modo automático, continuando os movimentos com perfeição, enquanto sua mente se perdia nas memórias, como se fosse guiado por um reflexo puro de instinto e prática. Eu falei que existe, então existe, a voz do Sanji criança ecoou com firmeza dentro de sua cabeça. Ainda absorto, seu corpo no presente finalizou a mistura dos ovos, limpando os dedos em um pano dobrado ao lado da bancada com movimentos rápidos e precisos. Logo em seguida, pegou uma batata de um saco de ingredientes, levando-a para a tábua de corte. Ainda tá falando essas coisas, Rosna, mas é um tolo mesmo. A voz rude de um dos cozinheiros adultos do passado cortou a memória com desdém. Eu não sou um pirralho, seu bando de lixo! Gritou Sanji pequeno, enraivecido, em meio à confusão da memória embaçada da antiga cozinha onde cresceu. Dá um tempo, Sanji. A gente não é tão desocupado para ficar ouvindo suas histórias. Disse outro cozinheiro, enquanto lavava pratos no canto da cozinha, sem sequer levantar os olhos. Voltamos ao Sanji do presente, agora picando uma cebola com uma precisão cirúrgica, os olhos semicerrados, o fio da lâmina deslizando sem esforço. Eu sei, pensou Sanji, com o olhar sério e a mente ainda vagando. Em teoria, algo assim nunca existiria. A imagem muda para um mapa do mundo, com linhas e nomes desenhados com tinta escura sobre papel amarelado pelo tempo. North Blue, South Blue, East Blue, West Blue, e a rede line cruzando o mundo de norte a sul. E a grande line cortando tudo de leste a oeste, são oceanos separados, que nunca se encontram. É impossível que exista um mar onde todos os quatro se unem. Mas então, em meio à lembrança, a mesma voz infantil sussurra com convicção. Mesmo assim, ele existe. Eu tenho certeza. Diz Sanji pequeno, determinado. De volta ao presente, Sanji finalizava o preparo dos ingredientes, picando com perfeição diversas carnes e legumes sobre uma ampla tábua de madeira. Um perfume denso e complexo tomava o ar enquanto tudo era jogado dentro de uma grande panela borbulhante, onde o molho fervia com intensidade. Ele então abre uma garrafa de vinho e, sem hesitar, despeja o conteúdo inteiro dentro da panela, deixando que o aroma alcoólico se misture à base quente da receita. É isso mesmo, senão, como vão explicar o elefante Omaguru ter aparecido por essas bandas? Talvez seja essa a tal possibilidade que aquele velho lixo mencionou. Se for assim, eu tenho que procurá-lo. Na grande line. Os olhos dele brilharam por um instante. Não importa quanto tempo leve, eu juro que vou encontrar esse mar. Disse o Sanji pequeno, olhando para o horizonte.
Aquele mar lendário, ó todo azul. As duas vozes se uniram. O Sanji de hoje e o Sanji de ontem, lado a lado, quase como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo por um momento. Ambos sorriam, o sorriso da confiança pura, do sonho inquebrável, enquanto seguiam cozinhando, com o fogo das chamas refletindo nos olhos dourados do futuro chefe dos mares. O silêncio era quase um sagrado. O palco iluminado refletia o brilho dos pratos finalistas. De um lado, a exuberância colorida da apresentação de Carmen, repleta de frutos do mar, cortes refinados e sushi artesanal. Do outro, a elegância rústica e o aroma irresistível dos pratos de Sanji, baseados em carnes, arroz temperado e um ensopado fumegante. 4 jurados estavam sentados à frente da mesa central. 3 usavam aventais ou roupas de chefe. O quarto vestia um terno comum, com uma flor na lapela. Era o jurado civil escolhido para representar o gosto popular. O apresentador Sappi ergueu o microfone. Senhoras e senhores, está na hora do julgamento final. Os maiores paladares do East Blue estão prestes a decidir quem será o vencedor desta edição do grande concurso culinário de Loguetown. Degustação dos pratos de Carmen. O primeiro jurado, um chefe magro com bigode fino e óculos redondos, pegou com delicadeza um sashimi servido com geleia de tangerina. Corte milimétrico. Textura sedosa, HM. Excelente. O frescor está presente em cada camada. O segundo, um cozinheiro robusto com braços cruzados e olhar severo, provou o arroz de mariscos. Grãos bem cozidos. Um mami limpo, mas talvez, só talvez, falta um pouco de calor no tempero. Ainda assim, um prato técnico e elegante. O terceiro jurado profissional, um senhor de cabelo branco penteado para trás, provou sushi de polvo com molho cítrico. Mastigou com lentidão, depois olhou para Carmen. A combinação ousada. O ácido poderia ter tomado controle, mas você equilibrou com perfeição. Está claro que sabe o que está fazendo. O jurado civil, um homem comum de meia-idade com camisa floral e expressão animada, comeu uma porção generosa de ceviche. Nossa! É bom demais. Meio azedinho, mas de um jeito bom. Parece coisa de restaurante de luxo. Carmen cruzou as pernas com elegância e acenou ao público, com um sorriso seguro. Seus assistentes Léo e José batiam palmas discretamente. Degustação dos pratos de Sanji. O primeiro jurado provou a carne dourada, selada e coberta com molho amanteigado de vinho. Oh, seus olhos se arregalaram. Camadas de sabor. A carne está rosada no centro, o molho envolve como um abraço quente. Que prato reconfortante. O segundo jurado mergulhou a colher no ensopado. Isso aqui é comida de verdade. Ele saboreou com os olhos fechados. É o tipo de prato que um pirata comeria antes da última batalha. Tem emoção. Tem alma. O terceiro jurado pegou uma colherada do arroz temperado com gengibre cristalizado e limão. Curiosos sabores contrastantes. Mas eles se abraçam no final. Ele olhou para Sanji. Você arriscou, e acertou. O jurado civil mordeu um pedaço da carne e parou por alguns segundos. Uau! Isso é melhor do que tudo que comi na minha vida. É como se eu tivesse ganhado na loteria e minha sogra parasse de me encher, tudo no mesmo dia. O público explodiu em gargalhadas e aplausos. Sappi saltava empolgado no palco. Meus céus! As reações dos jurados mostram que essa batalha está mais acirrada do que nunca. Carmen brilhou com precisão e elegância. Sanji incendiou os corações com ousadia e alma. Carmen manteve um sorriso controlado, embora uma veia começasse a pulsar em sua testa. Sanji apenas ajeitou o cigarro no canto da boca, cruzando os braços com aquele ar relaxado e confiante de sempre. Estamos a um passo de conhecer o novo campeão do East Blue, mas isso, meus caros, não saberemos até depois do intervalo. Sappi anunciou dramaticamente. A multidão aplaudiu, gritou e vibrou como se assistisse ao final de um duelo lendário. O cozinheiro jurado responsável por anunciar o vencedor se levantou com solenidade, segurando em mãos o papel com o resultado oficial. Ele limpou a garganta, preparando-se para dizer: vamos revelar o vencedor do concurso culinário de Loguetown deste ano. O chefe campeão é ponto. Vamos esperar. A voz forte ecoou pelo palco.
Era Carmen, que se levantava lentamente de sua cadeira, os olhos fixos em Sanji. Seus pratos ainda estavam diante dela, intocados, como um símbolo de sua jornada até ali. A plateia soltou um longo uou, confusa com a interrupção repentina. Carmen desceu os degraus com passos decididos, seu vestido vermelho oscilando com o vento suave que soprava pelas laterais do palco. Ela parou diante de Sanji, que a olhava com um misto de surpresa e curiosidade. Por um momento, ela ficou em silêncio. Seu olhar estava firme, mas seu peito subia e descia com o peso da emoção. Eu não vou me perdoar, não consigo perdoar a mim mesma, disse ela, com a voz trêmula porém forte. Os jurados se entreolharam. O apresentador Sapin ficou paralisado com o microfone na mão. O público murmurava sem entender. Até os assistentes de Carmen, Léo e José, pareciam confusos. Sanji arqueou uma sobrancelha, surpreso. Eu pensei mesmo que gostaria de competir contra você, Sanji. Por isso, refinei minhas técnicas, me preparei por anos, queria estar à altura. Queria estar no mesmo nível que você. Um breve flash de memória passou por sua mente. Carmen, ainda criança, escondida atrás de uma porta semiaberta, observava discretamente um garoto de cabelos loiros, de sua mesma idade, gritar com paixão para os adultos de um restaurante. O alvo existe, sim. Eu sei que existe. De volta ao presente, Carmen baixou ligeiramente os olhos. Já se passaram 10 anos desde aquele dia, mas meu sonho não mudou. Quando vi você ali, competindo com aquela confiança, percebi o quanto ainda me faltava. Eu perdi. A sua comida estava deliciosa. Ela ergueu o olhar, com firmeza. O chefe número 1 do East Blue, é você, Sanji. Sanji a olhava em silêncio, mas um leve sorriso brotou no canto de sua boca. O jurado que ia anunciar o resultado guardou o papel dobrado no bolso. Nele estava escrito claramente o nome de Sanji como o vencedor. Não era mais necessário dizê-lo. Sanji tirou o cigarro da boca com um gesto tranquilo. Sinto muito por não ter reconhecido você antes, Carmen. Já faz muito tempo desde a última vez que nos vimos. Naquela época eu era só um pirralho gritando sobre um sonho maluco. Agora sou um homem que ainda tem esse mesmo sonho. Carmen sorriu com sinceridade, cruzando os braços. E parece que você cresceu de verdade, Sanji. Que maravilha, senhorita! Disse ele com brilho nos olhos, aproximando-se rápido. Fico feliz demais. Ele a abraçou com força, empolgado, como um velho amigo reencontrado. Clang! Uma frigideira de ferro voou na direção do rosto de Sanji e o acertou em cheio, vinda das mãos de Léo, o assistente de Carmen. Sanji voou para trás com impacto, mas não caiu de amores dessa vez. Seu rosto ficou vermelho, mas de raiva. Ei, seu baixote cabeçudo insolente, ele girou no ar, se apoiou como uma mão no chão e desferiu um chute devastador no estômago de Léo. Léo voou como uma bala de canhão, atravessando 4 tendas de lona antes de colidir com uma parede com um baque seco. A plateia prendeu o fôlego. Vai pro inferno, seu intrometido! Esbravejou Sanji. Carmen colocou a mão no rosto com um leve riso. E, você definitivamente cresceu, e continua tão exagerado quanto antes. Ela se virou de costas e acenou por cima do ombro. Vou me retirar por hoje. Mas da próxima vez que nos encontrarmos, se prepare. Eu juro que não perderei. Sanji ajeitou o terno, acendeu um novo cigarro e respondeu com seu clássico charme. Nunca recusaria um duelo proposto por você, senhorita Carmen. O apresentador Sapi se recuperou do choque, correu até o centro do palco e ergueu os braços. E com isso, o resultado está confirmado. O vencedor do concurso de culinária de Loguetovo deste ano é o competidor Sanji. A multidão explodiu em aplausos, gritos e assobios, celebrando o espetáculo que tinham acabado de presenciar, uma mistura de culinária, rivalidade e paixão como só o East Blue poderia oferecer. As ruas de Loguetovo estavam tranquilas naquele fim de tarde, tingidas pelo dourado suave do sol que já começava a se pôr. O som dos passos ritmados ecoava pelas vielas de pedra, junto com o murmúrio satisfeito de quem assistiu ao espetáculo do concurso culinário. Entre os passantes, 2 figuras chamavam a atenção.
Sanji e Sappi caminhavam lado a lado, equilibrando entre os ombros o gigantesco peixe-elefante Onmaguro, o troféu do concurso, perfeitamente embalado em um pano grosso, reforçado com camadas de gelo cristalino que reluziam sob o sol. Sanji carregava a parte de trás, o rabo largo do peixe balançando levemente com o movimento, enquanto Sappi, o apresentador carismático, segurava a parte dianteira com um sorriso largo e suor escorrendo da testa, não por esforço, mas pela emoção do dia. Sabe, Sanji, começou Sappi, olhando para o cozinheiro por cima do ombro, essa foi uma das melhores competições que já apresentei. Você cozinhou como um verdadeiro mestre. Um espetáculo. Sanji deu um leve sorriso de canto, com um cigarro preso no canto da boca e os olhos semicerrados, como se dissesse modéstia à parte. E, não foi nada. Só fiz o necessário para levar esse carinha para casa. Ele deu um tapinha de leve na lateral do peixe, sem perder o equilíbrio no transporte. Além disso, eu tinha um motivo muito bom para vencer. Carmen, né? Provocou Sappi com um sorriso maroto e uma sobrancelha arqueada. Sanji soltou uma risadinha nasal contida, desviando o olhar com seu típico charme despreocupado. Claro que não. O principal motivo foi a cozinha. E esse peixe maravilhoso. Enquanto caminhavam, Sanji levava o elefante Onmaguro com orgulho nos ombros, os olhos brilhando como os de uma criança diante de um brinquedo novo. Que beleza, um elefante Onmaguro inteiro. Qual será o sabor da carne central? Será mais firme ou macia? Dá para fazer um caldo poderoso com as barbatanas HMMM, e a parte da orelha? Será que serve para defumar ou grelhar com molho cítrico? Sanji passou a língua pelos lábios, imerso nos próprios pensamentos. Aí quero preparar logo. Esse peixe é um tesouro, não um prêmio. Sappi, ao lado, apenas observava com um sorriso divertido no rosto. Esse cara não para de pensar em comida nem por um segundo. O caminho até o porto continuava com calma. Comerciantes locais e cidadãos se viravam para ver o peixe colossal sendo carregado por dois homens sorridentes. Alguns até comentavam entre si: é o peixe da competição. Aquele loiro venceu mesmo, hein? Impressionante, deve dar comida pro navio inteiro por semanas. Sanji ergueu a cabeça com orgulho contido ao ouvir os comentários. Esse peixe não é só prêmio, é promessa de uma refeição que ninguém vai esquecer. Dá até vontade de entrar pro seu navio só pelo jantar, brincou Sappi. Sanji riu levemente. Azar seu, eu já ocupo a vaga de cozinheiro do navio. Disse ele com um sorriso afiado no rosto, encarando o horizonte com confiança. Enquanto se aproximavam do cais onde o navio Avalon os esperava ancorado, o brilho do sol refletia sobre o casco do navio como se saudasse o retorno de um herói. O pano úmido que envolvia o elefante Onmaguro brilhava sob a luz, pingando gotas de água gelada no chão de madeira. Bom, acho que é aqui que a jornada desse peixe termina, disse Sappi, olhando para a embarcação com admiração. E começa a próxima grande refeição. Sanji apenas sorriu. Ou talvez, o próximo grande banquete. O navio Avalon repousava silenciosamente no cais, com sua elegante estrutura com cabeça de raposa que estava balançando levemente sob as ondas calmas do mar. Não havia sinal da tripulação, já que todos estavam fora, cuidando de suas próprias tarefas naquele dia decisivo em Logetov. Sanji subiu a rampa de madeira com passos firmes, com o enorme elefante Onmaguro ainda sob os ombros, sendo guiado pela voz animada de Sappi, que ria levemente enquanto carregava o peso pela parte da frente. E, essa embarcação tem estilo, hein? Dá pra ver que não é qualquer navio, comentou Sappi, observando os detalhes do convés. Só o melhor para nossa tripulação, respondeu Sanji, com um sorriso no canto dos lábios enquanto pisava firme na madeira do convés. Mesmo quando a gente ainda tá começando, a grandeza vem da alma, não do nome. Eles seguiram até uma área do armazém do navio, onde uma grande caixa térmica de isopor reforçado, preenchida com camadas de gelo, já estava preparada. Com cuidado, os dois baixaram o gigantesco peixe, envolvendo ainda mais com gelo para garantir sua preservação. Sanji fechou a tampa da caixa com um suspiro leve, cruzando os braços. Pronto. Agora é só esperar todo mundo voltar para começar o festival.
Ele olhou para o peixe e completou com um brilho nos olhos. Esse aí vai virar um banquete que ninguém vai esquecer. Sapi ajeitou o chapéu meio torto em sua cabeça, recuando um passo. Bom, acho que minha parte termina por aqui. Sanji virou-se para ele com uma expressão mais leve, grata. Você foi uma baita ajuda, Sapi. Valeu por carregar o peixe, e por fazer aquele concurso parecer coisa de rei. Ah, que nada. Sapi levantou as mãos com um sorriso largo. Você é quem fez o show. Eu só dei voz ao espetáculo. Os dois riram juntos. Não era preciso muito mais para perceber que, mesmo em pouco tempo, uma amizade verdadeira havia se formado ali. Sanji então tirou o cigarro da boca e apontou com ele como se fosse um brinde informal. Boa sorte com os próximos concursos. Mas avisa pro pessoal do East Blue que agora tem um novo padrão, e o nome é Sanji. Ah. Pode deixar. Vou gritar isso pelos 4 cantos se precisar. Sapi deu um passo adiante e estendeu a mão. Sanji a apertou com firmeza, com um olhar sincero. Obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Esse foi um dos dias mais divertidos da minha vida, disse Sapi com um sorriso caloroso. Tenha uma boa viagem. E quando a lua aparecer no horizonte, não esquece de mim, hein? Sanji sorriu de lado, com o olhar mirando o mar por um breve instante. Quando eu encontrar o All-Blue, vou cozinhar o melhor prato da minha vida. E vai ter um assento reservado só pra você. Sapi riu alto, com os olhos quase marejados. Então até lá, chefe Sanji. Que você e sua tripulação naveguem com o vento a favor. Com um último aceno enérgico, Sapi desceu pela rampa do navio, indo embora pelas ruas de Logetov. Sanji observou por um momento antes de se virar, acendendo outro cigarro e soltando uma fumaça calma, satisfeito. Valeu mesmo, amigo. Sanji ainda saboreava o gosto do cigarro recém-aceso, a brasa brilhando suavemente na ponta, quando um som distante, caótico e crescente, o fez virar a cabeça com curiosidade. Gritos. Correria. Ordens militares. Ele caminhou até a borda do convés, apoiando um dos braços na murada do navio. O cais fervilhava de agitação. Vários marinheiros da base local surgiam de becos e vielas, berrando ordens uns aos outros com expressão alarmada. Todos para o centro. É uma emergência. Nível 2 de alerta. Repito, nível 2 de alerta. Tragam os canhões móveis. Vão. Sanji franziu as sobrancelhas, removendo o cigarro da boca com um movimento calmo, mas atento. O som das botas pesadas batendo na pedra se misturava ao eco distante de explosões abafadas. Foi então que ele viu. Acima da linha de telhados de Logetov, no horizonte urbano, erguia-se uma colossal nuvem branca, densa e redonda como um cogumelo gigante, empurrada pelo vento e envolta por uma brisa inesperadamente suave que agora tocava o rosto de Sanji. Mas que o cozinheiro ficou estântico por um breve momento, o olhar fixo na direção da cidade. Aquela forma no céu não era natural. Era precisa, explosiva, e tão anormal que era impossível ser uma coincidência. Uma leve vibração percorreu o chão do convés, quase imperceptível, como o rastro de uma onda de choque retardada. Foi aí que Sanji entendeu. Naruto. Disse seu nome em voz baixa, quase num sussurro, com um sorriso discreto se formando no canto dos lábios. Jogando a bituca do cigarro no mar, ele bateu com a palma da mão no corrimão do navio com satisfação. E então começou mesmo. Mandou ver, capitão. Enquanto os marinheiros desapareciam pelas ruas em direção ao caos, seus passos apressados ecoando pelas pedras de Logetov, Sanji virou-se calmamente, as mãos nos bolsos do terno, caminhando de volta para o centro do convés do Avalon. Mas, apenas 3 passos depois, ele parou. O vento carregava uma brisa estranhamente leve e algo no ar lhe deixou inquieto. Seu corpo, acostumado a detectar sutilezas na cozinha e no campo de batalha, sentiu um peso invisível naquela calmaria repentina. Sanji virou o rosto lentamente por sobre o ombro. Seus olhos fitaram novamente a direção da cidade. A nuvem branca em forma de cogumelo ainda pairava no céu, e o som abafado do tumulto persistia. Foi quando ele tomou uma decisão. Fim de capítulo. Nossa, demorou, e impessoal.
Mas acho que está na hora de umas explicações sobre o capítulo. Tudo começou na parte em que eu fiquei mais perdido sobre como eu prosseguiria, que foi justamente a parte em que o Jack conseguiria sua espada. Por mais que eu quisesse dar ao Jack a espada e o bashiri, como o seguidor Samuel Santilla sugeriu num comentário lá de um capítulo antigo, isso acabou não funcionando para mim. O motivo? Eu simplesmente não consigo ver o Jack Sparrow usando uma katana. Para mim, o Jack é um pirata muito raiz, muito clássico, e katana não combina com o estilo dele. Foi aí que eu fui pesquisar sobre as espadas que o Jack já usou em toda a franquia de Piratas do Caribe, e mano, o quanto eu passei de raiva pesquisando sobre essas espadas, não é brincadeira. A falta de informação foi um pesadelo. Nem sequer tinha uma descrição básica decente da aparência das espadas. Imagem concreta então. Pior ainda. Era um buraco sem fundo. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem depois sobre as espadas do Jack Sparrow nos filmes e livros, e vejam o caos que é tentar entender aquilo tudo. Bom, superado esse mini infarto, o próximo problema foi identificar quais tipos de espada ele realmente usou nos filmes. Descobri que uma era chamada de cutelo, cutlass, e a outra era um sabre. E foi aí que as coisas começaram a se encaixar melhor na história. Bem, foi aí que eu finalmente descobri qual era o tipo certo da espada do Jack. Mas para chegar nisso foi um jogo de tentativa e erro até que, do nada, me veio a ideia de como isso poderia funcionar. O resultado? Criei uma espada original para o Jack, uma fusão de estilos diferentes. A espada cutelo, cutlass, que já é clássica dele nos filmes, com traços de uma cimitarra árabe, o que deu uma estética única. E para torná-la ainda mais especial, decidi que essa espada seria uma Meite, especificamente de 4º grau, Vazamono. Aqui, eu aproveitei uma brecha na própria lore de One Piece. Enquanto as espadas das classes mais altas de Meite têm número definido, 12 de grau Saiz Vazamono, 21 de grau Vazamono e 50 de grau Rei Vazamono, as espadas de 4º grau Vazamono não têm número exato conhecido. Então usei isso como abertura criativa para encaixar a nova espada do Jack nessa categoria. Mas tem mais. Eu também aproveitei para fazer o Jack acabar ficando com a Sandai Kitetsu, aquela katana amaldiçoada. Isso porque, no futuro, essa espada vai acabar pertencendo ao verdadeiro espadachim da tripulação do futuro Rei dos Piratas, e sim, isso vai ser uma surpresa. Aliás, pros leitores mais atentos, talvez vocês tenham notado que o Jack demonstrou um conhecimento até suspeito sobre espadas Meite. Pois bem, isso não foi por acaso. É um detalhe que vai se conectar com o passado dele, que só será explorado a fundo lá no arco de Sabaody, com pequenas pistas e menções até lá. E Samuel Santilla, me desculpa se te decepcionei com a escolha da espada lá na loja do Ipponmatsu. Mas saiba que levei muito a sério sua sugestão, tanto que foi ela que me deixou travado criativamente por dias. Antes mesmo de você sugerir a Yubashiri, eu já estava considerando uma ideia completamente diferente. O Jack roubar a Shigure da Tashigi. Sim, sério. Mas aí eu parei e lembrei que o Zoro só conseguiu a Yubashiri na história original porque ele provou ser um espadachim de verdade, com coração e determinação, quando testou a própria sorte ao pegar a Sandai Kitetsu. E bem, Jack não é esse tipo de espadachim. Ele não tem essa conexão de alma com a espada. Isso fez toda a diferença. Ipponmatsu só ofereceu a Yubashiri ao Zoro de bom grado porque sentiu quem ele era. Lembrando também que essa espada era um tesouro de família, que nunca esteve realmente à venda, estava guardada no sótão da casa do Ipponmatsu, como algo valioso demais para ser entregue a qualquer um. Então, repensando tudo isso, achei que a ideia da espada original, uma mistura de cutelo com cimitarra, do tipo Vazamono, encaixava muito melhor no Jack. E sinceramente, acho que ficou bem mais fiel ao espírito dele. E agora que tudo isso foi resolvido, chega de desenvolvimento paralelo. Foram 3 capítulos seguidos só de construção e preparação, mas o próximo capítulo? Capítulo 14 vem aí com porradaria franca. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui.
Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.